Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Ideia brilhante. Vereador de Uberlândia quer aprovar projeto que libera a circulação a cavalo pelas ruas da cidade. Tomou posse hoje. Suplente de vereador assassinado é nomeado na Câmara Municipal de Uberlândia. Transporte público e perigoso. Mulher é atropelada por ônibus dentro de terminal. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo WhatsApp. Hoje é terça-feira, 11 de agosto. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Quer ver só, diretor? Coloca o WhatsApp no alto da tela aí, você pode mandar a sua mensagem 99793-1300. Pode mandar um alô, um abraço, uma bronca, dá uma bronca no apresentador, quer fazer uma denúncia, uma reclamação, tem um flagrante aí, manda pra cá e a gente coloca no ar, aqui você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet, sempre juntos com você, nosso canal da Band Triângulo no YouTube, você pode seguir, se inscrever, assistir agora, assistir depois, do jeito que você quiser. E nas redes sociais, lá no Instagram e Facebook, @Band Triângulo, tem notícia pra você. As minhas redes, @Bagnetti, segue lá. Tá bom? Combinado? Terça-feira, dia importante para nós, dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Você manda sua pergunta para cá, manda o nome e a cidade e o advogado responde para você. Doutor, fui demitido e não recebi os meus direitos, como é que eu faço? O advogado responde para você. Comprei uma geladeira, passou um mês, ela parou de funcionar, a loja não quer trocar? Manda a pergunta, o médico responde para você. O médico não, o advogado. Médico é amanhã. E se eu continuar com a memória fraca, quem vai precisar do médico sou eu. Você achou graça, né? Vamos começar o programa de hoje falando do transporte coletivo de Uberlândia. Olha só, um ônibus perdeu a roda no meio do caminho e o outro atropelou uma mulher dentro de um terminal. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Transporte coletivo está perigoso hoje em dia aqui em Uberlândia, hein, Vilela? Boa tarde para você. Bom, é perigoso nisso, Bagnetti. Boa tarde para você, para todos ligados em Minas. Na verdade, Bagnetti, duas situações aí envolvendo o transporte coletivo de Uberlândia. Nós começamos falando dessa situação mais grave que aconteceu aqui no Terminal Central, onde uma idosa de 80 anos acabou sendo atropelada por um ônibus aqui nas plataformas do Terminal Central de Uberlândia. Ela foi atendida, pela equipe do SAMU que foi acionado, A suspeita era de fratura na costela, acabou sendo encaminhada aí para atendimento na White. Em nota, a imprensa Sorriso de Minas informou que o impacto ocasionou ferimentos leves na vítima e que os passageiros seguiram a viagem normalmente. Mas também, Bagnetti, isso na noite de ontem, uma câmera de segurança flagrou outra situação envolvendo o transporte coletivo de Uberlândia no momento em que o ônibus do transporte coletivo passa, sofre uma falha mecânica aí e acaba batendo numa estrutura. Isso foi lá na Avenida GM de Barros, lá no Segismundo, lá no Santa Luzia, pertinho inclusive do Terminal Santa Luzia. De acordo com a Autotrans, empresa que é responsável por essa frota que faz esse setor aí, o motorista percebeu essa instabilidade no veículo e tentou redirecionar aí o ônibus, e acabou aí parando aí, bem rente aí a estrutura aí desse prédio aí, bem na calçada, perto aí do meio-fio, enfim. A Autotrans ainda ressaltou que esses veículos passam por manutenção constante. Mas agora aquela colocação que você fez, transporte coletivo perigoso, Bagnetti, sempre perigoso. Nós noticiamos essa situação do terminal, não é a primeira vez que nós noticiamos uma situação parecida com essa, não é mesmo? Vira e mexe tem problema mecânico nesses ônibus, viu, Vilela? Obrigado pelas informações, parte da frota é nova, parte é antiga, precisa de manutenção. Olha aí, a roda do lado do motorista simplesmente arrancou, quebrou o eixo, o ônibus saiu arrastando de peito no chão. Se você está dentro desse ônibus, pensa o susto. No caso da senhorinha de 80 anos que foi atropelada dentro do terminal, você viu na outra imagem lá,
precisa saber, por sorte, sem ferimentos graves, lá no terminal. E vai se recuperar o quanto antes. A gente precisa ver também a mobilidade dela, Uma pessoa de 80 anos tem mobilidade reduzida, movimentos mais lentos, é preciso levar isso em consideração também. Por sorte, nada mais grave, ela foi atendida prontamente, tá certo? Mas a gente tem que prestar atenção nos nossos idosos, que circulam para cima e para baixo, estão ativos mais do que nunca, mas muitos com mobilidade reduzida, tá bom? Um abraço para a senhorinha, para ela se recuperar o quanto antes. Um caminhão bitrem tombou em uma rotatória de Araxá, acabou atingindo a estrutura de um supermercado. Olha o trânsito aí, gente. César Campos está ao vivo com a gente, direto de Araxá, trazendo as informações. Uma boa tarde para você, César. Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O acidente foi ali na Avenida João Paulo II, cruzamento ali com a Avenida Zé Ananias de Aguiar, como você bem falou, em uma rotatória. Segundo o Corpo de Bombeiros, Magnete, o caminhão bitrem carregado com madeira de eucalipto tombou para o lado direito e atingiu parte da grade de um supermercado. O motorista de 48 anos, o que ele disse para a polícia, Magnete, para o Corpo de Bombeiros também? Ele falou que seguia ali para sentido Uberaba, a avenida ali dá para a BR-262, quando precisou frear de forma muito brusca para evitar uma batida aí com uma moto que teria entrado na frente dele na rotatória. Com a manobra, o veículo perdeu a estabilidade, tombou, mas apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O condutor foi avaliado no local, estava consciente, orientado, dispensou atendimento médico. Sorte, Magnete, que não estava passando ninguém pelo local na hora, que poderia ser uma tragédia a quantidade de madeira aí espalhada aí perto desse supermercado, atingindo aí essa grade desse supermercado. Volto com você. É isso aí, César, A princípio, só o prejuízo e o transtorno para retirar o bitrem daí, recolher a carga, madeira que não acaba mais. Mas, em outras circunstâncias, o prejuízo poderia ser ainda maior. É esse trânsito maluco nosso do dia a dia, A gente vê isso dentro da cidade, a gente vê nas rodovias, enfim, todo dia uma surpresa desagradável quando a gente fala de trânsito, tá? Mas daqui a pouquinho eu quero falar para você de um projeto que pode resolver a vida de muita gente aqui em Uberlândia. É uma ideia genial aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, tá? É polêmico o projeto, mas vamos lá. Vem aqui comigo. Foi discutido a primeira sessão, a primeira discussão na Câmara Municipal de Uberlândia. Você está vendo aí um projeto que aprova a circulação a cavalo na área urbana de Uberlândia. É isso mesmo. Vamos entender melhor essa história. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, esteve lá na Câmara Municipal, hoje movimentada. A gente vai falar de muitas coisas da Câmara Municipal, mas vamos começar por esse projeto aí. O vereador quer liberar andar a cavalo pelas ruas de Uberlândia, Maria Eduarda. Conta pra gente, boa tarde para você. Boa tarde, Magnete. Para você que está acompanhando o Minas Urgente, é isso, Houve uma primeira discussão e foi aprovada até então essa lei que prevê cavalos, até 10 cavaleiros andar na cidade de Uberlândia durante feriados, finais de semana, e também tem uma exceção de não andar na área central, 20 cavaleiros. O vereador Queijinho quem fez essa lei, lembrando que anteriormente a lei previa proibindo, somente poderia pedir para, em algumas exceções de festas que aconteciam aqui na cidade de Uberlândia, para realmente ter esses cavaleiros andando na cidade de Uberlândia. A gente, inclusive, conversou com o vereador Queijinho, mas eu acho que surge também uma dúvida, Magnete, como que vai ficar a questão das seguranças dessas pessoas andando a cavalo na cidade de Uberlândia. Vamos escutar o que o vereador tem a dizer. E alterando a lei, ele possibilita a realização de pequenas cavalgadas no número de até 20 cavaleiros, aos sábados, domingos e feriados, dentro do perímetro urbano, mas longe do perímetro central, sempre nos bairros, o que já acontece. Então, as pessoas que são criadores, que podem criar animais, elas já transitam, elas já utilizam dos seus animais, cavalos, éguas, mulas, dentro do perímetro urbano e já se utilizam de pequenas cavalgadas. O projeto é tão somente para regulamentar isso que já acontece há muito tempo em Uberlândia.
Bom, eu acho que é muito importante essa regulamentação, mas como eu disse anteriormente, eu acho que é importante a gente pensar na segurança, tanto da pessoa que é o motorista que está em um veículo andando próximo a esses animais e também a pessoa que está utilizando os animais. Como que vai ficar a segurança dessa população? Volto com você, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Muito obrigado pelas informações. Eu não me lembro a última vez que eu vi um cavalo pelas ruas de Uberlândia. Não me lembro para ter essa ideia brilhante, essa preocupação enorme em regulamentar a lei para cavalo andar pelas ruas da cidade. Tirando a cavalgada do Camargo, é difícil a gente ver um cavalo por aí, hein? Vamos combinar. Tanta coisa mais importante para pensar na cidade de Uberlândia. Vamos fazer uma lei para liberar o povo andar a cavalo na cidade por aí. Essas imagens daqui a pouco eu vou comentar para você. É o suplente de vereador que tomou posse hoje, no lugar do vereador que foi assassinado. Mas esse projeto tá intrigante, esse negócio. Quantos cavalos você viu andando na rua hoje aí, esses dias? Que trem desnecessário. Ô, vereador, eu sei que você representa o agro, você é fazendeiro, mas vamos combinar. Projeto nada a ver, né? Às vezes a gente pode aproveitar melhor esse projeto, porque aí, ó, o cavalo ele come a grama nos canteiros central, né, já elimina a poda, e aí nos buracos do asfalto, caga no buraco do asfalto e tampa o buraco. Aí começa a fazer sentido o negócio, porque eu vou te combinar, né? Vamos combinar. A gasolina também cara do jeito que tá, você pode vir trabalhar a cavalo. Ronei Bentes falou que vai colocar um pedaço de madeira e um toco aqui na porta para você amarrar o cavalo e vir trabalhar. Gente, o Uberlândia tem tanta coisa mais importante para fazer. Vamos instituir um projeto para andar a cavalo na cidade de Uberlândia. Vai me desculpar, vereador pode achar ruim comigo, quiser ligar para a direção, mas faça-me o favor, né? Cavalo. Você tem cavalo aí para me emprestar? Não. Né? Não. Nossa senhora, o povo falando em carro elétrico, carro voador, quer andar a cavalo dentro de Uberlândia. Ô, Uberlândia! Vou fazer um intervalo e volto já. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. Kenneth, todo mundo é apaixonado pela Hilux. Não é à toa que é um dos campeões de venda assim, mundial. E me conta, para a Hilux, o que a gente tem de condição especial para esse mês? Natália, Hilux SRV é um veículo que une robustez e tecnologia com 25 mil de bônus no seu usado na troca. E além da Hilux, quais os outros carros que estão com condição especial? Que é isso que a gente gosta. Claro, Yaris Cross, Corolla Cross, com 20 mil de bônus. Claro, o Flex. E também temos na SW4, até 30 mil reais de bônus. Tá vendo, gente? E quantos anos de garantia? Até 10 anos de garantia. Tranquilidade Toyota. É isso, gente. Toyota é Toyota. Confiabilidade, aquele carro para você ficar tranquilo. Vem para Osaka. Pela primeira vez em Uberlândia, você vai aprender a se comunicar com clareza e estratégia com Fábio Bertotti, o ícone nacional da oratória, e a publicitária Carol Arantes. Para você, profissional, vendedor, empresário ou líder, o Falar é Fácil vai destravar a sua influência. E o melhor, aqui em Uberlândia, na CDL, dia 12 de agosto, das 18h30 às 22 horas. Acesse agora falarefácil.com e conquiste o próximo nível. Dor de cabeça não passa. Passa no app da Araújo. Vai passar as férias na praia. Passa no app da Araújo. O médico passou a receita. Passa no app da Araújo. Precisa passar um hidratante. Passa no app da Araújo. Vai passar na festinha. Passa no app da Araújo. Precisou? Passa no app da Araújo. Garanta 5% off na sua primeira compra. Não pode ser, não posso acreditar que era tudo mentira. O que me disse seu olhar, que saudade dessa bagaça, esse clima de boteco, da cacheta, das cachaças, do cachorro caramelo me perturbando e desse líquido gelado espumando no copo americano. Que saudade dessa bagaça, esse clima de boteco, da cacheta, das cachaças. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados.
Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Minas de volta, foi rapidinho, você viu? A gente foi a galope, foi e voltou rapidinho, agradecendo o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho tem advogado do povo, tá bom? Você pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp, o nosso advogado responde para você. Combinado? Ah, voltei de licença médica e fui demitido. Tá certo ou tá errado, doutor? Manda para cá que o advogado responde para você. Um homem morreu carbonizado em um incêndio em uma casa abandonada aqui em Uberlândia. Carlos Vilela esteve no local e traz as informações para a gente. Vilela. Pois é, Bagnete, essa situação é recorrente, inclusive nesta rua aí do bairro Esperança. Esse homem aí, conhecido ali pela vizinhança como Tiago Augusto, 44 anos, ele que era surdo e mudo. E os vizinhos ali por volta de 5 horas da madrugada acordaram aí com aquele barulhão de telha estourando, telha caindo, né? E quando foram ver o que estava acontecendo, a casa já estava em chama. Os bombeiros foram chamados, chegaram aí rápido para dar o combate às chamas e quando entraram no imóvel para fazer aquela averiguação de pessoas possivelmente dentro do imóvel, acabaram encontrando aí o Tiago já morto, carbonizado dentro da casa. Polícia Militar e Polícia Civil, através da perícia, estiveram no local levantando informações para se apurar as causas deste incêndio. Nós conversamos com o Tenente Antônio do Corpo de Bombeiros, que também falou a situação que eles encontraram nesta casa no bairro Esperança, hoje bairro Santa Rosa, aqui em Uberlândia. Veja o Tenente Antônio. Segundo testemunhas, houve barulhos, né, de quebra de telha, muito por conta do incêndio, por volta das 4 horas da manhã. Porém, nós fomos acionados só por volta das 5h15, onde os vizinhos perceberam que havia bastante fumaça no local. Mas, segundo relatos dos vizinhos, não houve qualquer tipo de movimentação, gritos ou pedido de socorro no momento da madrugada. Tá aí, Tenente Antônio, Corpo de Bombeiros, e só lembrando que muitas dessas casas aí, Bagnete, muitos materiais aí que são guardados e que são materiais de alto potencial aí para se inflamar e acontecer incêndios como este. Mas as causas estão sendo apuradas, viu? A gente lamenta a morte, né, Carlos Vilela? Toda e qualquer morte a gente lamenta. O homem era conhecido ali no bairro, nas imediações, vivia perambulando por ali, né? O que mais tem em Uberlândia é isso, gente perambulando pelas ruas aí, morador de rua, vivendo em situação de rua, como queira. Outro problema, tem a grande quantidade de imóveis abandonados. Esses dias a gente mostrou aqui, ó, na Cesário Alvim, um prédio comercial, 3 andares abandonado, né? Aí pessoas que ficam perambulando entraram, colocaram fogo lá, é a mesma história. Isso é problema para vereador se preocupar e não dar voltinha de cavalo. Quantidade de prédio abandonado. E aí, como é que fica? Quantidade de gente vivendo nas ruas de Uberlândia, pedindo dinheiro, cometendo pequenos furtos, consumindo droga. Né? Não, preocupado com andar de cavalo. E tem um perigo, vem aqui comigo. Olha só o perigo de animal solto por aí. Solto na pista, na estrada, dentro da cidade. 2 cavalos foram atropelados na saída de Uberaba, um morreu, o outro sobreviveu. Agora resta saber o que aconteceu com o motorista do carro que atropelou. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, direto de Uberaba, e tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso que você disse, Bagnete. A preocupação é rara, aliás, é frequente aqui em Uberaba, porque temos muitos acidentes envolvendo animais na pista. Esse atropelamento aconteceu ontem à noite, no começo da rodovia ligação 798, próximo à ponte do Lajeado, na saída ali do residencial Vainice Andrade. A Polícia Militar Rodoviária foi solicitada, compareceu no local e foi constatado que um veículo GM Onix de cor branca atropelou esses 2 animais que estavam soltos na pista. Com o impacto, o carro ficou bastante danificado, um animal morreu na hora e o outro animal ficou gravemente ferido. Então as equipes fizeram isolamento do trânsito para evitar novos acidentes. Foi constatado que, graças a Deus, nenhuma pessoa que estava no carro ficou ferida, só que o susto foi muito grande. E outra questão, Bagnete, hoje pela manhã teve mais um atropelamento
de animal nesta região. Hoje pela manhã foi uma vaca, graças a Deus ela também está viva e o condutor do veículo não teve ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária, junto com a concessionária, estão fazendo levantamentos na região para identificar os proprietários desses animais e responsabilizá-los, tendo em vista que o lugar de animal é na propriedade rural e não em rodovia, provocando acidente, como está acontecendo nesse trecho, Bagnete. Exatamente, Juliano. Dos males o menor, o motorista não se feriu, as pessoas que estavam no carro não se feriram, só o prejuízo. Agora você está vendo os animais aí, que situação deplorável, né? E a gente está falando de animal aí que é domesticado, que é domado, está dentro de uma propriedade rural, pode ter rompido uma cerca, né? Pode ter dado uma carreira aí e saiu para o lado da rodovia, que é diferente de animal silvestre. Animal silvestre está solto na natureza, invade a pista e também pode acontecer acidente. Tá? Mas esses animais aí têm donos. Os donos serão responsabilizados. Aí eu vou voltar a insistir nesse assunto que Uberlândia é preocupar com lei para soltar cavalo, sem andar a cavalo na cidade e comprar um hambúrguer montado num cavalo. E se um cavalo desse desembesta correr aí no meio do trânsito, com o tanto de carro que tem, eu vou te falar. Olha que cena horrorosa essa, hein? Deixa eu continuar com o Juliano Carlos, porque um adolescente de 17 anos foi assassinado dentro de casa em Pirajuba. Ô, Juliano, esse jovem parece que foi assassinado enquanto dormia. Conta pra gente. Registrada essa madrugada na cidade de Pirajuba, a cerca de 60 quilômetros aqui de Uberaba, a jovem de 17 anos estava dormindo na casa da amiga dela, ela que veio do estado de Alagoas, estava nesta casa lá em Pirajuba há cerca de um mês, então dormia na cama de casal a vítima do crime, a dona da casa e uma criança. E de repente essa testemunha sobrevivente relatou aos policiais militares que elas foram surpreendidas por um homem magro que estava com a cabeça coberta, armado, gritando: cadê ela? Tentando identificar a vítima. Quando ele viu que a vítima estava na cama, ele sacou a arma e deu 2 tiros na cabeça dessa jovem. Na sequência, ele fugiu do local. Os policiais militares pegaram imagens de câmeras de segurança desse suspeito pulando o muro nos fundos da casa para entrar nesta residência. Só que não mostrou ele saindo. Então as equipes cercaram todo o quarteirão e durante buscas ele foi encontrado na casa vizinha. Ele ameaçou as pessoas para falar que não estava lá e foi encontrado deitado na cama fingindo estar dormindo. Ao ser questionado, esse indivíduo confessou o crime, disse que foi ameaçado de morte pelo adolescente e outros 4 rapazes na semana passada e ele decidiu pela vingança. Ele foi preso, foi apresentado na delegacia de Polícia Civil em Uberaba, vai prestar depoimento e deve ser encaminhado para a penitenciária. Já o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Pirajuba. Bagnete. Violência gerando violência, né, Juliano? Que história terrível é essa? Um adolescente de 17 anos foi assassinado, pego na covardia, um crime de caso pensado. Tem todo um histórico aí de violência que antecede a essa morte, né? E aí ele acabou sendo executado. Isso é uma execução, não tenha dúvida disso. Vamos voltar para a Câmara Municipal de Uberlândia, a galope. Foi empossado hoje pela manhã um novo vereador, Maciel Fernandes Rodrigues Amorim, de 43 anos. Ele é suplente do vereador Edinho do Combate ao Câncer, que foi assassinado semana passada aqui em Uberlândia. A Maria Eduarda também acompanhou e traz as informações para a gente. O que disse o novo vereador, Maria Eduarda? Bom, o Maciel Amorim falou sobre todas as campanhas que ele pretende fazer, principalmente relacionadas à saúde. Ele acha que é um ponto muito importante aqui na cidade de Uberlândia, pensando na atual situação em que a saúde encontra, né? Maciel, inclusive, foi o primeiro suplente pelo Partido Democratas, ele que teve 1.042 votos nesta eleição. Ele assume o mandato, como você disse, né, Bagnete, após a morte do Edinho do Combate ao Câncer, que foi encontrado morto em casa após ser enforcado. A posse está acontecendo nesse momento, né, de mudança aqui da Câmara Municipal, e a expectativa da presidência do Zezinho Mendonça é justamente esse momento, né, de que o Maciel Amorim faça uma boa candidatura neste momento em que ele assume. Inclusive, a gente conversou com um novo vereador para escutar sobre o que ele tem a deixar aí para Uberlândia. É óbvio que uma cidade do porte de Uberlândia, a gente não pode reduzir o mandato legislativo apenas à regularização fundiária. Nós temos alguns
gargalos na cidade que precisamos entender e criar pontes para a gente solucionar melhor esses problemas. Nós temos alguns problemas ainda com a segurança pública, nós vimos aí agora essa tragédia envolvendo o nosso vereador Edinho do combate ao câncer, e é uma questão de, vamos dizer assim, de extrema importância e que me sensibiliza muito. Então, meu trabalho, além da regularização fundiária, será bastante pautado na questão da segurança pública, ver com as comissões de segurança pública, tecer contatos com as forças de segurança e ver o que a gente pode contribuir para a melhoria disso na nossa cidade. Muito boa sorte ao novo vereador, então, que assume essa vaga deixada pelo vereador assassinado aqui em Uberlândia. A polícia segue investigando o caso. Ele tem pela frente praticamente 2 anos e meio de mandato. Repito, boa sorte e que traga aí projetos e discussões coerentes e úteis à cidade de Uberlândia. Lembrando que um salário de um vereador hoje é de aproximadamente R$26 mil. Então, que justifique esse investimento que a população de Uberlândia faz nos nossos nobres legisladores. Tá bom? Para deixar sua casa limpa de verdade, sem perder tempo nem fazer esforço demais, escolha quem entende do assunto. A linha Azulim tem o produto certo para cada cantinho da sua casa. Cozinha, banheiro, pisos e muito mais, tá bom? Com a qualidade e a praticidade Azulim que a gente conhece, facilita na sua rotina, entrega aquele resultado que dá gosto de ver, que eu mostro mais um pouquinho para você. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa e, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Relaxa, é limpeza eficiente, perfume agradável e cuidado em cada detalhe, porque quando é bom é assim, você já sabe, é Azulim, e Azulim é da Start. Eu e meu Azulim vamos fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem Advogado do Povo, manda sua pergunta para cá. A tecnologia dá uma mãozinha para cuidar da casa. E da cidade também. A Prefeitura de Uberlândia monitora todas as ruas e pavimento com câmeras e sensores que acionam equipes automaticamente. Ampliou equipes de varrição, capina mecanizada e implantou capina elétrica, mais eficiente. E a pintura de meio fio agora é mecanizada e com tinta óleo, que dura mais. Faça a sua parte. Use os ecopontos e dê uma mão para manter Uberlândia no capricho. Com você, por todos. Feirão de Pneus Mila Auto Center. De 1º a 29 de agosto. Pneus nacionais e importados parcelados em até 10 vezes. Feirão de Pneus Mila Auto Center. Eleições 2026. Voto em trânsito. É o povo que produz o show e assina a direção. A festa da democracia acontece em todo o país. E quem estiver longe de casa também pode votar. O voto em trânsito garante esse direito. Se você tiver viagem programada para o período das eleições, solicite o voto em trânsito em um cartório eleitoral e exerça sua cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Badia. Celebramos uma devoção que atravessa gerações e fortalece a fé de milhares de famílias. Padroeira de Uberaba, ela inspira esperança, proteção e união. Que sua bênção renove nossos caminhos e fortaleça nossos corações. Homenagem Rei do Piso, comemorando o aniversário junto a Nossa Senhora da Badia. Sabrina Modas homenageia Nossa Senhora da Badia. Sabrina Modas, sempre na moda. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa e, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start.
Venha cuidar do seu carro aqui na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freios, direção, ar-condicionado e muito mais. É isso, Amanda? É isso mesmo. Traga seu orçamento para a Fialto que faremos o nosso com preços e condições especiais para você. Fialto Multimarcas, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Neste mês dos pais, a Rede Soma Drogarias preparou ofertas especiais para cuidar do seu paizão. Espuma de Mambiá, R$ 21,90. Antitranspirante e fragrâncias, R$ 16,90. Vitamina Polissoma Homem, R$ 39,90. É isso, Bieli? Isso mesmo. Em breve, mais uma nova loja na região do Manel Mendes. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Você já sabe, toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Com ele, Dr. Leônidas Souza, sempre gentilmente nos atendendo. Obrigado, doutor. Bem-vindo. Obrigado, Bagnete. Boa tarde a você, boa tarde a todos que mais uma vez nos acompanham aqui no Minas Urgente. Participar é muito fácil, você manda pergunta, o nome e a cidade onde está nos acompanhando. A dúvida, o doutor Leônidas responde para você, a sua dúvida pode ser a de outras pessoas. Doutor, vamos começar com a situação da Vera. A Vera está lá em Uberaba, ligadinho com a gente. Ela conta que cuida de um senhor, ela cuida de um idoso já tem 1 ano. Agora, em setembro, completa 1 ano que ela presta esse serviço. Ela gostaria de saber dos direitos dela. Tá? Ela cuida desse idoso na casa dela, porque ele não tem parentes que moram no Brasil. Meus parentes moram na Alemanha. Ela não tem carteira assinada, não tem férias. Tá? E recebe cerca de pouco mais de um salário mínimo. E reforça, a responsabilidade com o idoso é toda dela. Quais os direitos dela, doutor, da Vera? Tudo bem, Vera. Olha, é bastante emblemático, mas não há a menor dúvida, tendo em vista o tipo de relação aí que foi estabelecida, existe sim uma relação que ela é de emprego dentro da sua conotação em que há ali o elemento subordinativo. O que acaba criando ali uma certa controvérsia é o fato do idoso estar na sua casa, mas num primeiro momento isso não afastaria o vínculo. O que a gente responde objetivamente é que quando há vínculo empregatício, há direitos trabalhistas. Quando não há esse vínculo, o que eu tenho é uma empresa prestando serviços ou uma pessoa física prestando serviços na condição de autônomo. Então isso tem que ser investigado, tá? Mas dentro de uma lógica, dentro de uma experiência, eu entendo que há um vínculo de emprego sim e ademais, você ainda tem a questão de você ser indenizada pelo uso ali dos seus próprios equipamentos, da sua casa, etc. Tal como ocorre com o vendedor, por exemplo, que coloca o seu carro à disposição de uma empresa. E esse carro, ele vai se depreciando, tem as despesas com combustível. Logicamente, o empregador tem que indenizar todas essas despesas efetuadas aí pelo empregado. Veja o que se aplica no seu caso, mas demanda uma análise mais aprofundada para entender como que essa relação foi estabelecida. Uma vez tendo serviço e pagamento de salário, ora, o vínculo emprego está aí. E aí, para que haja esse reconhecimento, seria necessário entrar com ação na justiça, pleiteando esse reconhecimento e o pagamento das verbas. Doutor, o Adalto está acompanhando o programa. Parabenizo e manda um abraço para o doutor. Obrigado. Pelo Dia do Advogado. Obrigado. Hoje, Dia do Advogado. Obrigado, Adalto. Adalto. Valeu. Muito oportuno lembrar. Parabéns para o doutor. Obrigado aí pela parceria de sempre. Doutor, pergunta do Luiz Deladeia, de Uberlândia. Ele conta que foi demitido de uma empresa em 2021, mas na época estava em estabilidade do período de aposentadoria. Inclusive, ele fez o pedido de PPP no RH da empresa para dar andamento na aposentadoria. Contratei o serviço de um advogado para abrir um processo contra a empresa. O processo foi julgado 3 vezes em Uberlândia, deu ganho de causa a meu favor. A empresa recorreu, foi julgado em Belo Horizonte, a empresa ganhou. O advogado recorreu, foi para Brasília e julgou a favor da empresa. A empresa alegou que eu deveria ter avisado com antecedência, conforme está na Convenção Trabalhista. Está correta essa decisão, doutor? Já que solicitei os documentos junto ao RH, ao SMTE, que emitiu o PPP,
Eles estavam cientes da minha solicitação? Olha, isso aí, o grande problema todo aí é que não cabe mais discussão. Nós já temos aí o trânsito em julgado, né? Você tem aí decisão aí da primeira, segunda instância e ainda do Tribunal Superior do Trabalho. Se está certo ou não, eu precisaria conferir o processo, mas eu entendo que neste momento é um jogo que já se perdeu, não tem como mais anular esse jogo, porque você já percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário. Mas não quero responder aqui a questão do direito, porque precisaríamos analisar o processo, o caso, de forma pormenorizada. Mas, em termos práticos, eu vejo que não há mais o que fazer devido ao trânsito em julgado. Doutor, o Paulo está acompanhando o programa, ele conta que a esposa faleceu, né? O casal tem uma filha junto, uma filha em comum, mas a ex-esposa, e construíram uma casa ao longo aí, então, da convivência. Mas a esposa, ela já tinha outros 3 filhos de um outro relacionamento, ele está morando na casa. A dúvida é se ele pode ser retirado da casa pelos outros 3 filhos. Isso é bastante complexo, porque isso pode envolver direito aí da criança e do adolescente, etc, etc. Tudo bem, o que deve ser levado em consideração aí é o que foi pactuado no início dessa união estável, né? Se já foi combinado ali dos filhos de determinado cônjuge exercer ali o direito de moradia, vejo que não há como mudar. Agora, expulsar não me parece uma circunstância razoável. Deveria haver aí, no caso, uma justa causa. Então, temos que observar o marco, o que foi pactado no início, para então ali desenvolver juridicamente qual seria o melhor caminho. Mas, respondendo objetivamente a pergunta, retirar assim de forma compulsória, sem uma justa causa, não vejo juridicamente um caminho nessa linha. Doutor Antônio Carlos de Uberlândia, acompanhando o programa, fui demitido sem justa causa. Quais são os meus principais direitos e quanto tempo a empresa deve fazer o pagamento da rescisão, doutor? Pagamento da rescisão, conforme previsto no artigo 477 CLT, são 10 dias corridos, contados do último dia de serviço prestado, né? Os direitos básicos é as férias, o 13º, os dias trabalhados, multa de 40% sobre o fundo de garantia, direito ao saque do FGTS e demais outros direitos que estiverem pendentes na relação de emprego. Mas os básicos são esses. Doutor, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Eu não vi o nome, manda o nome para a gente. Doutor, gostaria de tirar uma dúvida. Tem uma filha, tem 22 anos de idade, trabalha, está grávida de 4 meses, mas ainda faz faculdade. Gostaria de saber, doutor, se eu ainda sou obrigado a pagar a pensão ou se já posso solicitar o cancelamento do pagamento da pensão. Eu não vi o nome do telespectador, mas a gente agradece de toda forma a pergunta. Tá certo, amigo. Vamos lá. O que reza a jurisprudência para esses casos, né? A maioridade por si só ela não exime o alimentante da sua obrigação. Então, tem se entendido por uma interpretação jurisprudencial, ou seja, os julgamentos reiterados de nossos tribunais, é que no caso de o alimentando estar cursando o ensino superior, deve-se a pensão manter-se até que ele alcance os 24 anos de idade. Mas isso não é automático. Então, para que se haja, sim, o direito de eximir-se da pensão, tem que entrar com pedido de desoneração. Quando o alimentando não exerce qualquer atividade, não exerce ali o direito de cursar um ensino superior, é um caminho aí que o alimentante tem para poder se eximir dessa obrigação. Doutor Leônidas, ele continua com a gente, a primeira participação, você pode continuar mandando suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para tirar a sua dúvida. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho. Hoje a Câmara Municipal de Uberlândia foi movimentada, tá? Também foi apresentado um balanço da situação da saúde aqui em Uberlândia, né? O secretário municipal de saúde esteve na Câmara Municipal. Vamos saber os assuntos tratados com a Maria Eduarda, que continua lá na Câmara Municipal. Maria, com você. Bom, Bagnete, foram vários assuntos tratados, mas os principais é o do tratamento fora de domicílio, né, o TFD, que está passando aí por várias investigações e aprontou uma série de irregularidades que teriam sido encontradas no processo nos últimos anos. Segundo a Secretaria, mais de 11 mil processos estavam pendentes em uma análise adequada, o que representa 110 mil documentos. Desse total, 56% já foram analisados e cerca de 8 milhões de reais aproximadamente estão sendo avaliados aí em recursos. E até agora o trabalho do conjunto, né, do Ministério Público identificou
R$2 milhões desviados aí de recursos que poderiam ser utilizados. Além disso, também a gente falou sobre o contrato com o Hospital Municipal. O Adenilson até falou um pouquinho sobre a gente, que há um déficit no município em relação a esse contrato. Vamos escutar o Adenilson, o que ele tem a dizer sobre esse déficit no contrato. A comissão pediu informações sobre o contrato atual da SPDM, especificamente do Hospital Municipal. Conforme foi explicado ali no plenário da Câmara, existe um problema de discussão de valores entre a SPDM e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que está sendo resolvido com o aval do Ministério Público, porque todas as medidas administrativas já foram esgotadas. Então nós esperamos que possamos chegar a um acordo que isso tem transtornado alguns fornecedores e repercutido aí na assistência dos nossos pacientes, mas esses problemas já estão sendo minimizados. Bom, ainda tem também a situação do Hospital Santa Catarina, que foi utilizado, né, na época ali por Covid, mas é um hospital que está inativo e precisa de reformas. Inclusive, a gente conversou isso com o Adenilson também, o que falta para acontecer essas reformas. Vamos escutar. O Hospital Santa Catarina é um prédio antigo, um prédio velho, que desde que foi desapropriado em 2020 não passou por nenhuma reforma. Então, precisamos rever todas as instalações. A vigilância detectou diversos problemas estruturais, além do Corpo de Bombeiros. E o problema principal, a desapropriação não terminou. A gente precisa entrar em acordo judicial com o juiz da massa falida de Santa Catarina para que o prédio passe a escritura para o município de Uberlândia, para que nós possamos investir lá, se for o caso. Então, é um problema sério, mas que vai ser tratado com brevidade. Detalhe, esse plano de ação, ele consta do plano de contingência que foi solicitado daquela ação civil pública contra a SPDM. Bom, hoje foi apresentado todo esse balanço do TFD, também em relação a esse contrato do Hospital Municipal aqui de Uberlândia, está com esse déficit milionário e, além de tudo, né, sobre a situação do Hospital Santa Catarina, que ainda precisa de reforma e precisa saber a posição do município em relação a isso. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Amanhã de terça-feira movimentada na Câmara Municipal de Uberlândia. Essa prestação de contas de cada secretaria ela é recorrente, tá? Do Executivo junto ao Legislativo. No caso da saúde, algumas questões pontuais. O Hospital Municipal, inclusive o Ministério Público Federal está acompanhando de perto, né, essa questão do contrato do município e a gestora do hospital. Esse do Santa Catarina, é importante a gente lembrar, é um hospital que ele foi desapropriado da massa falida, enquanto o Brasil inteiro aí se valia de hospitais de campanha que logo após passada a pandemia foram desmontados. Uberlândia aí conseguiu, né, continuar com o funcionamento do hospital, que precisa passar por reformas, como bem disse o secretário. Então é um processo demorado, mas sem dúvida nenhuma de grande valia para a cidade de Uberlândia, para a saúde pública de Uberlândia. Vem comigo porque aqui você também é o nosso repórter. Olha só a reclamação que nós recebemos sobre a falta de limpeza e a dificuldade para identificar algumas placas nos setores e quadras do cemitério Bom Pastor aqui em Uberlândia. Você está vendo nas imagens aí o local sujo, muita folha, aparentemente sem zelo nenhum, placas enferrujadas, né? Então, quem frequenta, quem visita os entes queridos, pede um pouco mais de atenção ao Bom Pastor. Nós enviamos as fotos à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, né? E a manutenção do cemitério, né? Segundo a Secretaria, a manutenção no cemitério é realizada diariamente. Quanto à sinalização, né, eles informaram que está em curso a elaboração de um projeto para melhorias do espaço. Não está tão limpo quanto foi dito na nota aí. A gente percebe todo um capricho, uma força-tarefa às vésperas do dia de finados. Fora isso, essa é a situação. Então, importante, a gente agradece o telespectador atento a tudo que acontece na cidade. O vereador podia dar uma olhadinha lá também, em vez de ficar preocupado com outras coisinhas, né? Ou leva os cavalos para comer a grama lá no cemitério. Olha só, Eduardo Adelino, de 27 anos, foi arrastado por 2 homens e colocado à força dentro de um próprio carro. Tá? Gustavo Galvão tem essas informações de mais um caso de violência, direto do Alto Paranaíba. Uma boa tarde para você, Galvão.
Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Essas novas imagens que surgiram e às quais a Band Triângulo teve acesso mostram 2 homens passando ali pela proximidade do Caique, em João Pinheiro, e entrando dentro da casa desta vítima. Esses 2 homens o arrastam e o colocam dentro do próprio veículo. O caso começou por volta das 6 horas da tarde ali na rua Vicente Antônio de Souza, no bairro Bela Vista, em João Pinheiro. 2 homens teriam chegado então a essa casa, arrombado o portão e cometido todo o ato criminoso. Depois do desaparecimento, a casa foi encontrada toda revirada e também com manchas de sangue pelo local. Os vizinhos, em contato com a polícia, também informaram que ouviram barulhos de tiros, mas durante ali esse processo inicial da investigação não foi localizada nenhuma bala ou nenhum cartucho de revólver que possa indicar também para tiros ali nesta residência. Então, até o momento não existe nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do Eduardo. A equipe da Band Triângulo entrou, melhor dizendo, em contato com a Polícia Civil e também a Polícia Militar. A Polícia Militar segue nos rastreamentos e a Polícia Civil ela investiga o caso. Um fato que deixou bastante intrigada toda a população de João Pinheiro. A comunidade aguarda por respostas, viu, Bagnete? Eu volto com você. Certo, Galvão. Obrigado pelas informações. Um crime aí cercado de mistérios na cidade de João Pinheiro. Novidades, Gustavo Galvão, prioridade para ele aqui no nosso Minas Urgente, que vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta com o advogado do povo. Estou esperando sua pergunta. Quer ganhar um carro zero e vales compra de R$500 tem que fazer o quê? Vir no Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras é só cadastrar no Clube Marte Mais. Omo 2 quilos e 400 gramas, R$26,90. Óleo de soja, R$6,38. Helma, 657 gramas, R$10,90. Café Melita, 500 gramas, R$21,90. Filé de peito de frango, R$13,58. Coxa com sobrecoxa, R$5,99. Participe! Marte Minas, o preço caiu e a sua sorte subiu. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Dor de cabeça não passa? Passa no app da Araújo. Vai passar as férias na praia? Passa no app da Araújo. O médico passou a receita? Passa no app da Araújo. Precisa passar um hidratante? Passa no app da Araújo. Vai passar na festinha? Passa no app da Araújo. Precisou? Passa no app da Araújo. Garanta 5% off na sua primeira compra. Este é o melhor momento para fazer ou trocar seus óculos. Aqui na Telefotótica tem promoção especial Mês dos Pais, não é isso, Dani? É isso mesmo. Faça seus óculos de grau e ganhe 50% de desconto nos óculos de sol. São 3 lojas em Uberaba e uma em Santa Juliana. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Para você que está precisando fazer suas compras em bebidas, renovar o estoque do seu comércio, venha para o Cervejeiro Bebidas, é isso, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você de Frutal, Uberlândia, Araxá e Patrocínio e toda essa região pede pelo Televendas e recebe em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. E em breve uma loja com mais espaço para te atender, é isso, Fabiana? É isso mesmo, estamos ampliando e modernizando a unidade da Marco Xerém em Uberaba. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Pra porca e parafuso não tem discussão. Agora é Brasileira a sua melhor solução.
Brasileiras Parafusos, há mais de 30 anos, oferecendo qualidade e confiança. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos para todos os segmentos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, sua solução em parafusos. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, 1240, em Uberlândia. Pré-eclâmpsia é uma complicação associada ao aumento da pressão arterial. Geralmente acontece depois de 20 semanas de gestação. Nem sempre conseguimos evitar que algumas intercorrências aconteçam, mas podemos estar preparados, porque se o inesperado acontecer, faremos de tudo para você ficar bem. Eleições 2026. Voto em trânsito. É o povo que produz o show e assim na direção. A festa da democracia acontece em todo o país. E quem estiver longe de casa também pode votar. O voto em trânsito garante esse direito. Se você tiver viagem programada para o período das eleições, solicite o voto em trânsito em um cartório eleitoral e exerça sua cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. De volta, aqui com o doutor Leandro Souza, para falar dos seus direitos, né, doutor, no nosso quadro Advogado do Povo. Retornamos aqui com o Anderson, aqui do bairro Seismundo Pereira, primeiramente mandando um abraço para o doutor, parabenizando Obrigado, pelo Dia do Advogado. Ele traz a seguinte situação, Anderson. Doutor, tenho 50 anos, eu e meu patrão estamos discutindo com muita frequência. Se ele me mandar embora agora, se isso acontecer, eu consigo me aposentar de imediato, doutor? Olha, aí depende, né? Depende. Com a idade atual, eu acredito que não, porque nós temos hoje o fator idade, com a reforma da Previdência, que coloca 65 homens, 60 mulheres, com algumas regras ali em que pode haver essa diminuição, né? Então, hoje, não apenas e tão somente o tempo de contribuição é que vai ali chancelar o direito a uma aposentadoria. É o que a gente fala aqui no programa, né, para todos os telespectadores. Falar objetivamente se dá ou se não dá para aposentar é complicado, porque a gente precisa analisar a documentação. É um documento chamado CNIS, que, no caso, o segurado ele consegue no INSS, nesse documento lista-se todas as contribuições previdenciárias e, a partir dele, a gente consegue dar um parecer mais efetivo. Mas vale a verificação. Doutor, tem uma pergunta muito específica do Lúcio aqui. O Lúcio só não falou qual cidade que ele é, mas está acompanhando o programa, diz que é funcionário público, trabalha no cemitério da cidade, né? E nos dias de folga ele faz serviços particulares, como limpeza de túmulos, né? Preservação aí a pedido e acordado diretamente com as famílias. Ele foi proibido pela prefeitura de fazer esse serviço extra. Está certo isso, doutor? Não está? Como proceder numa situação como essa? Olha, me parece que está certo sim, mas tudo isso vai depender do contrato administrativo firmado, que era previsto no seu edital, se é possível não acumular com outra atividade. Geralmente, quem é servidor público não pode acumular ali com outro tipo de atividade, ainda mais uma atividade concomitante, decorrente da sua própria. Então, você tem ali um conflito ali de interesses. Mas o que a gente orienta é verificar no seu estatuto essa possibilidade. Se o estatuto falou que não pode, é regra de direito administrativo, isso pode levar você a ser advertido, a ter que enfrentar um processo de demissão, ter que constituir um advogado e ter sérios problemas aí no futuro. Então, acho importante verificar no seu estatuto essa possibilidade. Doutor, o José, aqui de Uberlândia, ele conta a seguinte situação. Sou aposentado por invalidez, mas minha aposentadoria foi cortada antes da reforma da Previdência. Voltei a me aposentar depois da reforma e hoje recebo só 50% do que deveria. Entrei na Justiça, a Justiça em Uberlândia, né, e que foi contra o meu pedido. Falou que a decisão, que eu não posso recorrer. Eu gostaria de saber se está certo essa situação, doutor José, aqui de Uberlândia. José, se a Justiça falou que não tem jeito, não tem jeito, né? A gente fica limitado ao Estado juiz que dá a palavra final dentro de um caso concreto. Talvez respondendo a sua pergunta, é cabível recurso? Aí eu não sei, eu preciso ver o processo, tem que ver se o prazo está em aberto, você pode olhar diretamente com o seu advogado. Mas se já foi percorrido todas as instâncias, chega um momento que o processo acaba e não há mais o que fazer, tá? Então, é um ponto que
gostando ou não gostando, o jogo funciona dessa forma. Mas pergunte ao seu advogado se ainda cabe recurso e dá tempo. Se já foi esgotado as vias recursais, então aí tem que ficar da forma que está. Doutor, estou recebendo aqui a pergunta. Depois você manda um nome para mim, estou conseguindo só ver na fotinha dele que o flamenguista, olha só a situação. Doutor, boa tarde. Trabalho há 4 anos e meio no mesmo trabalho, só que a minha carga horária é dividida da seguinte forma: 2 horas e meia durante a manhã, 2 horas e meia à tarde. Eu gostaria de saber se eu tenho direito ao 13º salário, coisa que eu nunca recebi e também nunca peguei férias. Ele falou, estou deixando a pergunta aqui, estou saindo para o trabalho, depois eu vou assistir no YouTube da Band Triângulo. Pois é, me parece que não está nada certo, né? Como que eu presto serviço e não recebo meus direitos trabalhistas, né? A não ser que você esteja prestando como autônomo. É o que nós já respondemos aqui inúmeras vezes, inclusive hoje. Tem que analisar a natureza jurídica da prestação de serviço, se ela é subordinada ou se ela não é subordinada. Se você tem que prestar conta, cumprir horário, metas, é subordinado. Então, você tem direito a 13º, férias, fundo de garantia, anotação da carteira, etc, etc. Se é você quem determina os horários e você presta um serviço na condição de autônomo, sem qualquer conotação subordinativa, aí não há que se falar em direitos. Então, a resposta é, precisamos analisar se existe ou não a subordinação. Doutora, a Ana traz a seguinte situação. Minha sogra é avalista de um imóvel alugado, né? E está na justiça por falta de pagamento. Se for julgado e condenado, ela, enquanto avalista, ela pode ter o valor descontado da pensão dela. Hoje ela recebe 2 pensões. A sogra, que é avalista, tem 85 anos. Dificilmente, acredito que não, né? Porque é um valor impenhorável, mas outros bens podem ser penhoráveis, né? Então, nesse primeiro momento, eu entendo que não é possível. Não é possível. Mas, como eu falo que entendo que não é possível, é porque existem sim exceções. Existem exceções que o valor dos salários podem ser penhorados, não na sua integralidade, mas em um percentual. Quando a dívida é de natureza alimentícia, quando é uma dívida de natureza trabalhista, então nós temos aí uma flexibilização da jurisprudência que autoriza. Mas por uma dívida de avalista, eu entendo que não. Então, a gente tem que aprofundar sempre nos casos, porque o direito não é regra absoluta, sempre comporta algumas exceções. Mas outros bens em nome dela podem sim ser objeto de penhora e ela pode sim perder patrimônio por isso. Doutora Ana Cláudia, de Uberlândia, está pensando em pedir demissão. Aí ela pergunta, quem pede demissão perde todos os direitos trabalhistas? Né? O que o trabalhador recebe nessa situação quando ele pede o próprio desligamento? Não perde todos os direitos trabalhistas. Praticamente você não perde nenhum. O que você acaba perdendo ali, de fato, num primeiro momento, é o direito de sacar o seu FGTS e a multa de 40% que o empregador teria que depositar em caso de dispensa sem justa causa. Basicamente é isso. Agora, se pediu demissão, vai o meu conselho. Cumpre o aviso prévio, porque o empregador pode também descontar do empregado. Mas, em regra, não. Em regra, você não vai perder todos os direitos. Apenas, então, somente a multa de 40% do FGTS e esse FGTS vai ficar retido lá na sua conta. Você não vai poder sacar nesse momento, mas você poderá utilizá-lo no futuro, quando previsto em lei. Vamos agradecer ao doutor Leônidas, toda terça-feira conosco aqui, falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, uma vez, muito obrigado. Disponha sempre, estamos à disposição. Até a semana que vem. A você que participou também, o nosso muito obrigado. Olha só, 2 mortes violentas nos presídios da região em menos de 24 horas. Um detento de 46 anos foi encontrado morto dentro de uma cela no presídio Jaci de Assis, aqui em Uberlândia. Segundo a Secretaria de Justiça, um dos presos da cela confessou o assassinato e disse que a morte aconteceu depois de uma briga entre os dois. A direção do presídio abriu um procedimento interno e a Polícia Civil investiga o caso. Lá em Carmo do Paranaíba, um detento de 30 anos foi encontrado morto pelos policiais penais no complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo. Segundo a Sejusp, ele estava caído no chão, né, foi encontrado morto e tinha um bilhete ao lado do corpo. A suspeita também é de assassinato. Agora a Polícia Civil investiga o caso. E olha só, policiais penais apreenderam um celular escondido nas partes íntimas de um detento no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. A apreensão foi feita de ontem para hoje, durante a revista de admissão do preso na unidade. O aparelho foi identificado
pelo scanner corporal. O detento de 47 anos vai passar pelo Conselho Disciplinar e poderá sofrer sanções administrativas. A ocorrência também foi comunicada ao Poder Judiciário. O celularzinho aí de 6 centímetros estava aonde? Xoxado nas partes íntimas. É, desse modelo. E o cara estava acabando de ser preso, né? Como é que é, meu diretor? Ah, pensei que não podia falar chuchado. Tá certo. Olha só, daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher. Com ela, Vanessa Pires, sempre muito elegante. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos vocês. É cada notícia, né, Bagnete, que a gente vê. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que tem o Band Mulher, que só tem notícia boa, de alto astral. Não tem esses negócios aí de chuchado, não. Bora para os nossos destaques de hoje. Nós vamos falar sobre o quanto a nossa mente afeta no nosso físico. De que forma, Vanessa? Você sabia que às vezes você tem alguma dor no seu corpo e não tem exame, não tem médico que detecta, você não entende o que é? Então, isso aí pode estar ligado a algum problema seu emocional. E eu vou trazer uma pessoa aqui que vai explicar tudo isso e nós vamos dar exemplo. Só falando de às vezes você tem muito refluxo. Será que talvez isso não é porque você engoliu uma situação, engoliu um momento que não digeriu? Pois é, fica esse conselho. E vamos falar sobre paisagismo, a gente vai trazer as últimas tendências sobre plantas ornamentais de alto padrão, com muitas dicas também, mostrando o quanto isso transforma o nosso lar. Daqui a pouquinho eu tô te esperando no Band Mulher, hein? Terminou o Minas Urgências, fala tchau pro Bagnete, eu tô chegando. Tá todo mundo convidado, Vanessa, obrigado. Daqui a pouquinho todo mundo ligadinho no nosso Band Mulher, sempre com notícia útil para você, tá certo? E 6:50 da noite tem o nosso Band Cidade, trazendo aí um resumo das principais notícias do dia e antecipando para você o que é notícia no dia seguinte. Então fique sempre ligadinho aqui na programação ao vivo da Band Triângulo, que também está disponível para você no nosso YouTube. Vou fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, Minas Urgente, volta já. Minas Urgente, oferecimento Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News, oferecimento Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub, matrículas abertas. Cocacer, pronta para o futuro. Oi, gente, estamos no ar com mais uma edição do Agroband News. A partir de agora, obrigado pela sua companhia. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro caíram quase 15% em maio deste ano, na comparação com o mesmo período em 2025. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, foram comercializadas 3.160.000 toneladas no mês. A entidade aponta que a desaceleração dos negócios começou após o início da guerra no Irã, o que pode impactar o abastecimento da safra 2026-2027. Entre os principais fatores estão a instabilidade geopolítica, a escassez de crédito, os juros elevados e os riscos climáticos associados ao El Niño. Mato Grosso lidera o consumo de fertilizantes no país, seguido por Paraná, São Paulo, Goiás e aqui Minas Gerais. E a gente segue falando de Minas Gerais também, que está como a terra da cachaça, conhecida no Brasil inteiro. Dados do Anuário da Cachaça 2026 do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que o estado lidera o setor em praticamente todos os indicadores. Só para você ter uma ideia, em 2025 foram registrados 564 estabelecimentos produtores, o equivalente a quase 37% de todas as cachaçarias do país. Minas também teve o maior crescimento, com novos registros, são 63 em um ano. Além disso, 274 municípios mineiros contam com pelo menos uma cachaçaria registrada, reforçando a tradição e a força da produção aqui no estado. Com essa notícia, terminamos esta edição hoje do Agroband News. Voltamos na próxima. Muito obrigado pela sua companhia e até lá.
Minas de volta com notícia para você que é empreendedor por natureza. O Descomplica Negócios é um manual que reúne informações técnicas e orientações para facilitar a abertura, regularização e funcionamento do negócio aqui na cidade de Uberlândia. O município, aí também juntamente com o presidente com o presidente da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Triângulo Mineiro, Fábio Bertolucci, falaram com a nossa equipe sobre esse manual que vai ajudar você, empreendedor. Vamos acompanhar? Esse programa é para poder facilitar a vida dos empreendedores, das pessoas que forem ter negócios em Uberlândia ou que já têm negócios em Uberlândia. Nós temos uma legislação vasta, nós temos regras realmente vastas da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Junta Comercial, das diversas secretarias da Prefeitura, do DEMAI. Então nós estamos compilando tudo isso num manual que vai poder orientar os empreendedores. Nos ramos de hotelaria, gastronomia e turismo. Vamos ter em outras áreas. É um marco importante para o setor. Ele não só descomplica, como ele também ajuda a desburocratizar. Então agora isso significa que o empresário ele vai saber qual a porta que ele deve bater, quais as informações corretas que ele vai receber e muito mais do que isso, ele vai ter oportunidades de fazer o seu negócio crescer de maneira adequada, sem burocracia e com as informações mais precisas que ele necessita. Informação nunca é demais, é sempre muito bem-vinda, não é verdade? Você que está empreendendo, boa sorte para você. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, passou rápido demais, está chegando ela! Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. O nosso reencontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo. Combinado? A todos uma ótima terça-feira, forte abraço, tchau!